Olá pessoal, sou a professora Fernanda. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as noções iniciais de conjuntos. Então vamos aí para frente. Igualdade de conjuntos. Definição da igualdade. Se eu tenho dois conjuntos A e B, eles serão considerados iguais quando possuírem os mesmos elementos. Fácil, né? Então, A e B são iguais se os elementos x desses dois conjuntos estiverem ambos em A e B. Logo, A é igual a B. Simbolicamente, olha, para todo x, a gente define essa operação aqui assim, ó, para todo x, tal que x pertence a A e x simultaneamente pertencem a B, a gente conclui que o conjunto A e B são conjuntos iguais. Ele está em A, ele está em B, logo A e B são conjuntos iguais. Então, por exemplo, dois conjuntos iguais aí, ó, um dado pela propriedade e um descrito, tá? Aqui, ó, conjunto A é o conjunto dos números naturais pares, ok? Números naturais pares, 0, 2, 4, 6, 8, por aí vai. E B é um conjunto onde os elementos são dados por 2n, onde n é número natural. Então, colocando lá, ó, o 0, 2 vezes 0, 0. 1, 2 vezes 1, 2. Colocando 2, 2 vezes 2, 4. Então, eu vou chegar eu vou chegar nesse mesmo conjunto dos números naturais pares, concluindo que A é igual a B, porque todo elemento que está em A também está em B, assim como todo elemento de B também está em A. A recíproca é verdadeira. Então, esses dois conjuntos são iguais. Inclusão de conjuntos. Olha, quando todo elemento de um conjunto A é também elemento de um conjunto B, então dizemos que esse conjunto A ele é um subconjunto de B, ou que A ele é parte de B, o A está contido em B, tá? Simbolicamente, olha, se eu tenho um elemento que pertence a A, então esse elemento também pertence a B, uma vez que A é subconjunto de B, A é parte de B, A está contido em B, consequência, todo elemento de A também está em B. Para representar essa situação da inclusão, um conjunto está no outro conjunto, nós vamos utilizar indistintamente esses dois símbolos, tá? É mais comum a gente ver esse aqui, o primeiro, mas a gente vai usar os dois para indicar que um conjunto está dentro do outro conjunto. Um conjunto é subconjunto de outro conjunto, ou um conjunto é parte do outro conjunto. Esse símbolo aqui, ó, tá? Que é o símbolo de está contido, para indicar que A é parte de B. Então, A está contido em B, A é parte de B, ou A está contido em B, ou A é parte de B. Ambas as simbologias serão usadas com essa indicação. Ainda aí sobre a inclusão de conjuntos, tá, pessoal? Muito importante. A gente tem as seguintes situações aí que acontecem quando a gente fala que um conjunto está contido em outro, né? Escrever que A está contido em B, né, quer dizer que ocorre pelo menos uma das duas situações. Esse A, ele está contido em B, mas ele é diferente de B, né? Os elementos de A não são todos iguais aos elementos do conjunto de B, mas A está lá dentro de B, ou A ele é exatamente igual a B. Todos os elementos de A são exatamente todos os elementos de B, eles são iguais. Caso você queira afirmar que A é parte de B, né? Ser parte de B é ser subconjunto de B, que ó, A é parte de B, mas ele não é o próprio B, então a gente utiliza uma outra simbologia para mostrar isso, indicar, caso seja da sua vontade também, tá? Só para você mostrar que o A ele é um subconjunto de B, mas ele não é o próprio B, ele é diferente de B. Então a gente coloca esse símbolo aí de diferente junto ao símbolo de ele é parte, ele está contido em B, tá? Quando isso acontece, a gente fala inclusive que esse A ele é um subconjunto próprio de B, né? Ele é diferente de B, ele não é o B, ele é um subconjunto próprio de B, tá? Quando isso acontece, a gente sabe que pelo menos um elemento de B, ele não está em A, ele é diferente do conjunto, dos elementos do conjunto A. Então aí, ó, o símbolo, só para a gente relembrar,
A gente vai usar para falar que está contido ou é parte, né? Um conjunto é parte do outro. Esse símbolo aqui está contido ou é parte, né? Um conjunto está dentro do outro. Esse aqui às vezes é utilizado por alguns autores para mostrar que é o próprio conjunto, né? A gente está nessa situação aqui, ó, um conjunto é igual ao outro, né? Ele está contido e ele é igual. A gente tem algumas controvérsias a respeito disso. A gente, como falou, a gente vai usar de forma indiscriminada qualquer um, indistinta, né? Qualquer um dos dois. Mais comum a gente fazer o uso desse, o está contido. Para falar que um conjunto não está contido no outro, a gente vai falar aqui, ó, não está contido. Quer ver um exemplo? Eu vou voltar naquele nosso exemplo de conjuntos, aqui, ó, que nós utilizamos aqui. Olha, eu tenho que, por exemplo, o paralelogramo, né, é um subconjunto de quadriláteros, inclusive é um subconjunto próprio, porque ele não é o próprio conjunto dos quadriláteros, né, ele só está contido, assim como o conjunto de quadrados está contido no conjunto de losangos, no conjunto de retângulos, no conjunto de paralelogramos e no conjunto de quadriláteros, e não é igual a nenhum desses outros conjuntos, então é um subconjunto próprio, tá? Por exemplo, eu posso criar um outro aqui, ó, um outro conjunto formado pelos triângulos. Não vou escrever aqui porque minha letra ficou horrorosa com essa canetinha aqui. Vou representar pelos triângulos. Note que esse conjunto aqui, ele não é subconjunto de nenhum desses outros conjuntos apresentados nesse meu diagrama, né? O conjunto formado pelos elementos triângulos não é um subconjunto do quadrilátero, do paralelogramo, do losango, do quadrado e nem do retângulo, né? Ele não está contido em nenhum desses conjuntos, né? Ou eu posso falar também que nenhum desses conjuntos contém o conjunto formado pelos elementos tais que esses elementos são triângulos, ok? Então, voltando aqui, então a gente vai usar esse para falar que está contido, esse para falar que não está contido. Se de alguma forma você quer mostrar que os conjuntos são diferentes, né, que eu tenho ali um subconjunto próprio, você pode discriminar aqui com esse sinal de diferente. Não é tão usual, a gente não usa muito, mas se há uma necessidade, você já sabe desse símbolo. Ou então a gente pode utilizar esse também, que o contém, tá? Quando um conjunto contém um outro, né? Por exemplo, A está contido em B, significa que B contém o conjunto A. Então, esse símbolo também pode ser utilizado. Vamos para um exemplo dessa situação de inclusão aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um conjunto A, onde o conjunto A são os números pares, tá? Então, eu listei os números pares aí, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2N, né? Onde esse N aqui, lembrando, é um número natural, ok? Então, é um conjunto infinito. E tem aqui o conjunto dos números naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4 e vai aí infinitamente, né? Aumentando de 1 em 1. Vocês concordam comigo que, de acordo com o que a gente disse aqui, eu posso concluir que esse conjunto A, ele é um subconjunto próprio dos conjuntos naturais, ou seja, ele está contido no conjunto dos números naturais, mas ele é diferente do conjunto dos números naturais, não é isso? Ele está aqui nessa situação primeira aqui, ó, A está contido em B, A está contido nos naturais, mas ele não é o conjunto dos números naturais, ele é diferente, ele é um subconjunto próprio. Eu posso utilizar essa simbologia para destacar que eles são diferentes, ou posso usar essa aqui também, tá? Que A está contido no conjunto dos números naturais, porque aqui eu não quero evidenciar se um conjunto é igual ao outro, ok? Então, qualquer uma das duas tá legal, tá ok. Vamos lá para o conjunto das partes agora, tá? Definição. Dado um conjunto S qualquer, nós chamamos de conjunto das partes de S, ou conjunto potência de S, também tem esse nome, há um conjunto de todos os subconjuntos de S. Então, se eu tenho um conjunto S e com os elementos desse conjunto S eu monto um novo conjunto, onde cada elemento desse conjunto é um subconjunto desse conjunto S, a gente vai chamar esse conjunto de conjunto das partes. E ele é representado por essa simbologia aqui, tá? É um P mais estilizado, tá?
do conjunto. Então, conjunto das partes de S. Então, simbolicamente, o que eu disse ali é que o conjunto das partes de um conjunto qualquer, estou chamando esse conjunto qualquer de S, é um conjunto, né? Ele é um conjunto, então está entre as chaves, onde cada elemento desse conjunto, na verdade, também é um conjunto. Note aqui, ó, a letra maiúscula, né? Para representar conjunto. Então, cada elemento é um conjunto que tem a seguinte característica, ó, tal que esses conjuntos são subconjuntos de S. Esse símbolo aqui, não é isso? É ser subconjunto, é estar contido, né? É ser parte desse conjunto S. Ele indica que pode ser diferente, mas também pode ser o próprio S, tá? Então, eu tenho aqui que esses subconjuntos são conjuntos próprios de S, mas também pode ser o próprio S. Uma observação muito importante aí é que o conjunto vazio, tá? Ele vai ser subconjunto de qualquer conjunto. Lá no material escrito, que eu já falei para que vocês, né, dêem uma olhadinha, ele é muito importante fazer a leitura desse material, ele é um material mais completo. Lá tem a justificativa, né, a demonstração por que isso acontece, tá? Eu não vou dar foco nisso aqui, nós vamos assumir então que qualquer conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, ok? Mas dá uma olhadinha lá no material, porque ele vai mostrar para vocês por que isso acontece, tá? Então, definir aí o conjunto das partes. Às vezes, eu não estou interessada em descobrir quais são os elementos desse conjunto das partes. Às vezes, eu quero saber só o número de elementos desse conjunto das partes, ok? Então, a gente vai criar aqui uma estratégia para encontrar uma formulazinha que vai mostrar isso pra gente, tá? Então, vamos seguir aí o raciocínio, ó, para encontrar o número de elementos do conjunto das partes. Vou começar aqui pelo conjunto vazio, olha. O conjunto das partes do conjunto vazio é formado por uma única parte, que é o próprio conjunto vazio. Na simbologia, ó, conjunto das partes do conjunto vazio é um conjunto, não é isso aqui, ó? É um conjunto onde o único elemento desse conjunto é o próprio conjunto vazio. Isso porque o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, então ele tem que estar lá. E todo conjunto, gente, é subconjunto de si, né? Todo conjunto é subconjunto de si, então o vazio é subconjunto dele mesmo. Por exemplo, dado um conjunto B, ele é subconjunto dele mesmo. Por quê? Porque todos os elementos estão dentro de si. Então, a gente tem aqui, ó, que o conjunto das partes do conjunto vazio é formado por um conjunto de um único elemento, uma única parte, tá? Vamos para o próximo aí, olha. O conjunto das partes do conjunto com um único elemento, como é que ele vai ser? Suponha que esse conjunto aí de um único elemento, conjunto unitário, né? O elemento dele é o x1, ok? Esse é formado pelo elemento x1. Qual que é o conjunto das partes desse conjunto? É aquele conjunto formado por todos os subconjuntos formados com os elementos desse conjunto S. Olha, eu sei que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, já tem aqui, ó, conjunto vazio é uma das partes. Qual que é o outro subconjunto que eu posso formar com os elementos do conjunto S? Somente o próprio conjunto S, não é isso? Todo conjunto é subconjunto de si, como eu disse. Então, eu tenho que o outro elemento, a outra parte, o outro subconjunto que eu posso criar é o próprio conjunto S. Eu poderia até substituir aqui, ó, pelo conjunto S, mas eu vou escrever, é o conjunto que tem o elemento x1. Então, vocês concordam comigo que o número de partes desse conjunto são duas partes, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar, vamos ver se a gente vai chegar numa relaçãozinha, olha. O conjunto das partes de um conjunto com dois elementos, tá? Eu tenho um conjunto S aqui com dois elementos. Vamos discriminar quais são os elementos do conjunto das partes desse conjunto, que são todos os subconjuntos possíveis, não é isso? Que estão dentro desse conjunto. Vazio é um deles, então tá aqui, conjunto vazio. Um outro conjunto é aquele formado só pelo x1. Esse conjunto é subconjunto desse? É, ele está lá dentro. Formado só por x2, esse conjunto é um subconjunto de S? É, está lá dentro, não tá? E esse conjunto, que é o próprio conjunto S, também é um subconjunto de S. Esses aqui são subconjuntos próprios, não é isso? x1 e x2. Esse aqui é exatamente o mesmo conjunto. Esse aqui, olha, a gente tem a justificativa que vai estar em qualquer conjunto das partes. Então, um conjunto de dois elementos, ele tem um conjunto de partes que contém
4 elementos, ok. Conjunto vazio tem 1, conjunto unitário tem 2 elementos, o conjunto de 2 elementos, o conjunto das partes tem 4 elementos. Vamos aqui ver para 3 elementos, só para a gente tentar chegar numa generalização aí para qualquer número de elementos, tá? Então, se eu tenho um conjunto S com 3 elementos, vamos listar os conjuntos, os elementos do conjunto das partes. Conjunto vazio está lá, conjunto só do x1, conjunto só com x2, conjunto só com x3, cadê? Está aqui. Conjunto com x1 e com x2, está aqui. Conjunto com x1 e x3, está aqui. Conjunto com x2 e x3, está aqui. E o próprio conjunto, que é o x1, x2 e x3, que é o conjunto S. Note que a ordem que os elementos aparecem não é importante. Por quê? Porque é exatamente o mesmo elemento, né? Se eu coloco aqui x3 e x2, isso é o mesmo conjunto, porque é exatamente os mesmos elementos que compõem esse conjunto. Então, um conjunto que tem 3 elementos, o seu conjunto das partes terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, tá? Olha lá, um conjunto que não tem nenhum elemento, ele tem o conjunto das partes com um elemento. Um conjunto de um elemento, ele tem um conjunto das partes com 2 elementos. Um conjunto com 2 elementos tem um conjunto das partes com 4 elementos. E um conjunto de 3 elementos tem um conjunto de partes com 8 elementos. Vou anotar essas informações aqui, olha. Então, se o número de elementos do meu conjunto é igual a 0, não tem nenhum elemento, que é o que a gente fez, o número de elementos do conjunto das partes é igual a 1, ok? Número de elementos igual a 1, o número de elementos do conjunto das partes a gente viu que é igual a 2. O número de elementos de um conjunto sendo 2, a gente viu que o número de elementos do conjunto das partes é igual a 4, e aí, sucessivamente, a gente foi fazendo. Para o caso de 3 elementos, a gente viu que o número de elementos do conjunto das partes é igual a 8. Vocês viram que no início eu falei que um conjunto de partes também é chamado de conjunto potência. Ele tem esse número de potência porque a gente pode encontrar o número de elementos desse conjunto da parte por uma potência de base 2, onde o expoente dessa potência vai ser dado por um número do elemento do conjunto do qual eu vou criar o conjunto das partes. Então, lá, o conjunto vazio, que não tem elementos, o número de seus elementos do conjunto da parte vai ser dado por uma potência de base 2, onde o expoente é o número de elementos desse conjunto, que é 0. Então, 2 elevado a 0, a gente sabe que é 1, então o número de elementos da parte de um conjunto vazio é igual a 1. Já vou lá para o último lá, olha, o número de elementos do conjunto S, quando a gente viu a situação com 3 elementos, a gente sabe que o número de elementos do conjunto da parte vai ser igual a 8, porque eu posso calcular pela potência de base 2, onde o expoente vai ser dado pelo número de elementos do meu conjunto, que vai originar o conjunto das partes, né? Lembrando que 2 elevado a 3 vai dar 8. Então, generalizando essa situação aqui, a gente tem que, se o número de elementos de um conjunto S qualquer é igual a K, lembrando que esse K aqui é um número natural, então a gente pode chegar na conclusão que o número de elementos do conjunto das partes desse conjunto S vai ser dado por uma potência de 2, ok? Onde o expoente é igual a K, lembrando que K é o número de elementos desse conjunto S. Então, isso aqui a gente pode utilizar em alguns probleminhas aí que vão facilitar aí a vida da gente, tá?